Olá, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida nesse dia, em nome de Jesus. Quero aqui deixar uma palavra para a sua meditação nesse dia, palavra esta que se encontra no livro, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 15 em diante, onde o apóstolo Paulo, ele disse assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Queridos, Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso. E perceba que Paulo está fazendo uma advertência àquela igreja. Paulo escreve para aquela igreja em meio a dias difíceis que a igreja estava vivendo. Os dias eram maus. E Paulo adverte a igreja, dizendo para aquela igreja, ou para aqueles irmãos que faziam parte daquela igreja, que eles tivessem cuidado. Veja a advertência de Paulo: tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que vocês não vivam como insensatos, mas vivam como sábios, aproveitando cada oportunidade, porquanto os dias eram maus. Ele nos cita dois tipos de pessoas aqui, querido: o sábio e o insensato. E qual é a diferença do sábio para o insensato? O insensato é aquele que vive de qualquer maneira, é aquele que vive de acordo com as suas próprias concupiscências, é aquele que faz aquilo que vem ao seu coração, sem medir as consequências dos seus atos ou das suas atitudes. É aquele que vive de acordo com as suas próprias vontades. Esse é o insensato. Mas quem é o sábio? O sábio é aquele que, segundo a palavra de Deus, ele vive. Veja que o Senhor diz lá no Salmo, no verso de número 17, quando Paulo diz: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Diferente do insensato, o sábio é aquele que procura compreender qual é a vontade do Senhor, e ele não vive de acordo com as suas próprias concupiscências, mas ele vive de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com os propósitos do Senhor para a sua vida. Cada atitude que ele toma, ele mede essas atitudes, ele analisa essas atitudes de acordo com a vontade de Deus. Esse é o sábio. E Paulo está instruindo a igreja, advertindo a igreja para que os irmãos daquela igreja, eles não vivessem como nécios, mas vivessem como sábios. E que eles, diante daqueles dias maus, aproveitassem cada oportunidade que o Senhor estava dando para eles. Porque o sábio é aquele que enxerga as oportunidades que Deus lhe dá. Eu li para os irmãos na versão NVI, mas se você ler na versão corrigida, o texto vai dizer: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E o que é remir? A palavra remir significa resgatar. Nós fomos
remidos. Nós estávamos sobre o domínio do pecado, das trevas de Satanás, andando segundo as nossas próprias concupiscências, mas o Senhor, em 1 de Pedro 1,18, a Bíblia vai dizer que não foi com prata, não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Cristo. Ou seja, nós éramos escravos do diabo e do pecado, mas Jesus nos remiu, Jesus nos resgatou, e o preço do resgate foi o sangue dele derramado na cruz do Calvário. Nós então passamos agora a sermos propriedades de Jesus. Jesus passou a ser o nosso Senhor, porque nos comprou com seu sangue. E quando a Bíblia fala de remir o tempo, ela está dizendo de resgatar o tempo. Paulo está dizendo para os irmãos de Éfeso: resgatem o tempo. A gente sabe, querido, que não no sentido de resgatar o tempo perdido, porque o tempo que se passou, ele não volta mais. Mas resgatá-lo no sentido de você ser senhor do seu tempo. Como você tem aproveitado o tempo que você tem? Nós estávamos vivendo um tempo, antes dessa pandemia que nós estamos vivendo, dias de correria. E a nossa grande desculpa era que nós não tínhamos tempo. Não tínhamos tempo. Uma correria, nossa vida, o estudo, o trabalho e a própria igreja, atividades ministeriais. E quantas vezes nós dissemos que não tínhamos tempo? Tempo para ler a Bíblia, tempo para orar, tempo para cuidar da nossa família, tempo para nos dedicarmos a Deus. Mas aí, de repente, querido, esse mal, essa pandemia chegou e parou tudo. E aí, muitos de nós que não tínhamos tempo, porque a nossa agenda estava mal organizada, porque a nossa lista de prioridades não estava correta agora, com esta pandemia, muitos de nós têm tido tempo de sobra. Muitos de nós estamos em casa e nos sobra tempo. Mas o que você tem feito com este tempo? Quando a Bíblia diz que nós devemos remir o tempo, é que nós devemos aproveitar esses dias que são dias maus, como aqueles dias que Paulo escreveu a esta igreja, e resgatar o tempo, querido. Pegar este tempo que agora possuímos e ser senhor deste tempo. Reorganizar a nossa agenda, colocando em ordem de fato as prioridades corretas. E aproveitar cada oportunidade que o Senhor tem nos dado. O sábio é aquele que procura compreender, volto a dizer, o propósito de Deus para a sua vida em meio a cada situação. Em meio a esta situação que estamos vivendo, precisamos compreender qual é a vontade de Deus. Qual é o propósito de Deus para a minha vida em meio a esta situação. Precisamos aproveitar as oportunidades. O tempo que temos precisa ser aproveitado de maneira correta. Não podemos desperdiçar mais o tempo como talvez outrora desperdiçamos. E eu queria citar algumas oportunidades que Deus tem nos dado em meio a este tempo. E o que fazer com este tempo que possuímos, que temos? Eu queria te dar aqui quatro sugestões para você usar o tempo que Deus tem te dado
e aproveitar. São 4 oportunidades que Deus ele tem nos dado em meio a esses dias difíceis que temos vivido. Primeira delas, busque ao Senhor. Isaías capítulo 55, versículo 6, a palavra do Senhor nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Hoje nós temos a oportunidade de buscarmos a Deus, porque Deus ainda pode ser encontrado, querido. O Senhor, ele diz: buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Ainda é tempo de buscar a Deus, porque Ele ainda está perto. Através do Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, Deus ele se faz presente nas nossas vidas. Mas quantos de nós, na correria do nosso dia a dia, não tínhamos tempo para buscar o Senhor, para invocar o seu nome, mas hoje você tem, querido. E qual desculpa nós vamos dar para Deus agora? Que não temos tempo? A nossa desculpa muitas vezes antes era: eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Mas hoje nós temos. E por que não temos orado? E por que não temos lido a Bíblia, buscado a presença de Deus? Aproveite a oportunidade que Deus te dá hoje, querido. Busque ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. Busque enquanto você tem oportunidade. Busque enquanto você está respirando, está vivo, porque nós não sabemos. A Bíblia diz que os nossos dias estão todos contados. O Senhor já determinou a soma dos nossos dias nessa terra e nós não iremos ultrapassá-los. Só Deus sabe quando partiremos desta terra. E a oportunidade que temos de buscar o Senhor, de invocar o Senhor, é enquanto estamos vivos. Então busque a Deus, querido. Busque o Senhor. Faça dele a prioridade da sua vida. Busque o Senhor. Coloca Ele em primeiro lugar na sua vida. Não deixe que nada, nem ninguém tome o lugar de Deus na sua vida, querido. Segunda coisa. Cuide da sua família. Quantos de nós, na nossa correria do dia a dia, do trabalho, da escola, das nossas funções ministeriais, não tínhamos tempo para cuidar da nossa família, para cuidar dos nossos? E a Bíblia vai nos dizer, no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, e verso de número 8, que aquele que não cuida da sua família, que não cuida dos seus, ele é pior do que o infiel. Ele negou a fé, ele é pior do que o infiel. Se eu, como cristão, como servo de Deus, como conhecedor desta palavra, não cuido da minha família, eu sou pior do que o incrédulo, do que aquele que não crê em Deus, do que aquele que não conhece essa palavra. Então, querido, aproveite este tempo que você tem tido com a sua família, que você está em casa, em quarentena. Cuide da sua família, cuide dos teus filhos, cuide da tua esposa, cuide do teu esposo. Cuide do teu pai, cuide da tua mãe, porque a família, querido, é a mais importante instituição criada por Deus. A família, ela precisa ser valorizada, porque a família é a ideia de Deus. Vivemos dias em que a família tem sido desprezada, em que a família perdeu seus valores. Agimos tantas brigas entre família, mas nós precisamos amar a nossa família. A tua família é uma bênção. Cuide da tua família, porque Deus te deu a tua família. A tua família é bênção de Deus, querido.
Olhe para a tua família e ame a tua família, lute por ela, cuide dela, zele dela. Terceiro, ame o teu próximo. A Bíblia diz que eu devo amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Mas esse amor, querido, não pode ser apenas de palavras. A Bíblia diz em 1 de João, capítulo 3, verso 17 e 18, que se eu ver o meu irmão, eu tiver bens nesta terra, e ver o meu irmão passando por dificuldade, e não me compadecer dele, como estará em mim o amor de Deus? Ela diz que o amor não pode ser de palavras, de boca, mas tem que ser em verdade e por obras. Não basta você dizer que ama o teu próximo. Você precisa demonstrar isso na prática. Então ame o teu próximo. Talvez tenham pessoas próximas a você que precisam da sua ajuda. Quantas pessoas passando dificuldade nesse tempo que nós estamos vivendo? E se você tem condição de ajudá-las, ajude. Faça o bem. Ajude alguém, estenda a mão para alguém neste tempo que nós temos vivido. Seja um instrumento de Deus na vida de alguém, querido. Deixe Deus te usar para ser canal de bênção na vida daqueles que estão à sua volta. Ame o teu próximo e ajude-o. E quarto, para nós finalizarmos, pregue o Evangelho. Paulo diz para Timóteo, em 2 Timóteo 4, versículo 2, Paulo diz para Timóteo, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Querido, o que é a palavra Evangelho? A palavra Evangelho, no grego, ela significa boas novas ou boas notícias. Nós estamos num tempo em que todas as pessoas estão sendo bombardeadas por notícias ruins. A mídia tem trago até as pessoas somente notícias ruins. A mente das pessoas está sendo bombardeada por notícias ruins. Mas que você seja um canal para levar boas notícias ao coração dessas pessoas que estão aflitas. Que você seja um canal para levar ânimo, consolo, esperança até as pessoas através da Bíblia, do Evangelho. Fale de Jesus, querido, para as pessoas nesse tempo, porque nós sabemos que Jesus é a única esperança que temos em meio a este mal que temos vivido. Fale da palavra, pregue a palavra, leve ânimo, esperança e conforto ao coração daqueles que estão desesperados. Use o seu tempo, querido, de maneira correta. Aproveite cada oportunidade que Deus tem te dado, porque os dias são maus. E eu termino dizendo para você o que Paulo diz aqui no versículo 18. Não se embriaguem com vinho em que há contenda, mas encham-se do Espírito Santo. Só consegue aproveitar as oportunidades, só consegue compreender o propósito de Deus para a sua vida e ser sábio aquele que se permite ser cheio pelo Espírito Santo de Deus. Então deixe o Espírito Santo de Deus encher você. Seja cheio do Espírito Santo, seja íntimo do Espírito Santo, para que você compreenda o propósito de Deus para a sua vida neste tempo. E aproveite cada oportunidade que o Senhor tem lhe dado todos os dias. Deixo aqui esta palavra para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Grande abraço. Fique na paz do Senhor.